Boa tarde, meus amores. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades, né? Hoje vamos pegar o nosso livro de história, onde nós vamos falar sobre cultura, patrimônio e memória, né? Mas antes a gente precisa lembrar o que é cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que envolve o conhecimento, as artes, os hábitos que nós temos, que nós aprendemos na nossa família, tanto na família quanto na sociedade em que a gente vive, e são conhecimentos que são passados de uma geração para outra. A cultura, ela é passada de geração para geração. Ou seja, o vovô aprendeu, passou para o papai e para a mamãe, a papai e mamãe estão passando para vocês também, tá bom? A cultura é diferente em cada parte ou até mesmo em cada família. Por quê? Porque a gente aprende conhecimentos e hábitos diferentes. Ou seja, cada região ou cada país, cada região do país ou cada país tem a sua própria cultura, tem os seus hábitos, tem as suas danças, as suas comidas típicas. Por exemplo, um evento cultural que é típico aqui do Rio de Janeiro é o carnaval. Uma das comidas típicas do Rio Grande do Sul é o churrasco. Então, cada região possui os seus hábitos e as suas culturas, as suas danças, as suas comidas, né? E a gente vai falar, sabendo disso, a gente vai falar sobre o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? O patrimônio cultural é tudo aquilo que faz parte dessa história, é tudo aquilo que a gente aprende para preservar esses conhecimentos e essa história que a gente já tem. Então, o patrimônio cultural é aquilo que tem valor, é aquilo que tem valor para a sociedade, para um povo, para a gente mesmo, tá bom? Então, o patrimônio cultural, ele é dividido em dois elementos. O patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material, que é o que a gente vai ver hoje, patrimônio material é tudo aquilo que a gente pode pegar. Se a gente pode pegar, é tudo aquilo que é concreto, é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Então, exemplos de patrimônio cultural material. As ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul, que foi uma construção muito antiga, do tempo dos jesuítas. Lembram que a gente conversou uma coisa sobre isso na aula? Então, é do tempo dos jesuítas e foi muito antiga, e com o tempo foi se deteriorando. Hoje em dia existem apenas as ruínas, ou seja, o prédio em si não existe mais, mas ficou como patrimônio material as ruínas. Existem santos, existem inúmeras outras coisas que foram trazidas pelos jesuítas e estão lá em exposição como patrimônio material, ou seja, contam a história dos jesuítas naquele local. Podemos utilizar como exemplo também aqui em Niterói a fortaleza. Lembram que nós comentamos sobre os fortes, sobre as fortalezas? Então, podemos usar como exemplo daqui o forte, que conta a história da defesa de Niterói, não é? A gente já comentou sobre isso. Então, gente, qual é o nosso dever quanto a esse patrimônio? Nosso dever quanto a esse patrimônio é preservar e repassar, dando como exemplo o patrimônio material que nós possuímos. Ou seja, existem também, conta também como patrimônio material as reservas. Vocês já ouviram falar em reservas preservadas? Essas reservas preservadas, elas são uma conservação do patrimônio natural, ou seja, das montanhas, das pedras, dos animais. Tudo aquilo que está dentro daquele local preservado é um patrimônio material, ou seja, está contando a história daquele determinado lugar. Joia? Então, o nosso próximo assunto é o patrimônio imaterial, mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo.
certinho? Qualquer dúvida, a tia tá à disposição, tá bom? Grande beijo e bons estudos!